8h28, 8 horas e 28 minutos na Rádio Subaé, depois do Denivaldo Costa, estamos aqui ao vivo com o fisioterapeuta Edson Barbosa, vamos falar sobre dores crônicas. Edson Barbosa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Walter? Edson, quais são as piores dores crônicas que o ser humano enfrenta ultimamente? Dores crônicas hoje é um problema sério, pois atinge aí uma grande incidência de pessoas. Aproximadamente 90% das pessoas em fase laboral sentem dores crônicas. Dores lombar, dores na coluna, e aí nós temos, são essas? Isso, aí nós temos dores de muitos gêneros. Por exemplo, as dores musculoesqueléticas, essa que você pontuou, problemas de coluna, e aí nós temos muita questão das dores lombares, dores cervicais, as hérnias de disco, os problemas de bico de papagaio, artrose numa idade mais avançada, muito embora a artrose hoje já está alcançando pessoas já aos 40, 30 anos de idade, né? Então nós estamos tendo um problema aí. A artrose, ela não é um problema hoje de idosos, é um problema de pessoas jovens, mas também nós temos outros tipos de dores. Dores por problemas como diabetes, corpo ácido. O corpo ácido, ele gera muita dor. As pessoas hoje estão tendo um corpo muito ácido, mesmo pessoas magras. Então, um fator está acontecendo por aí que está gerando acidez corporal. Um corpo ácido, ele degenera, ele inflama e ele, consequentemente, sente dor. Mas, na grande maioria, as dores ocorrem nesse cunho musculoesquelético, afetando mais ombros e coluna vertebral. Meu amigo Edson, fibromialgia. Fibromialgia, uma doença crônica, sim, grave, degenerativa. Só existem paliativos para poder diminuir essa dor, não é isso? Isso. A fibromialgia, a princípio, muitas pessoas confundem, né, fibromialgia com dores sistêmicas. A fibromialgia, ela é pontual no mínimo 11 dos 18 pontos de dores no corpo. Então, precisa estar presente em 11 dos 18 pontos nevrálgicos do corpo. A princípio, a fibromialgia, o tratamento é apenas paliativo. E aí a medicina diz, você nunca vai ficar curada. Mas, se nós compreendermos o que leva a uma fibromialgia, é possível a pessoa ficar curada. Então, alguns fatores são determinantes na fibromialgia. Primeiro, um corpo ácido. Todo fibromialgico tem um corpo ácido. Segundo, é um corpo que tem tendência à inflamação. Corpo ácido é um corpo inflamável. Então, de forma que se essa pessoa alcalinizar esse corpo, vai melhorar essa fibromialgia. Um outro fator muito importante, um corpo desnutrido. Toda pessoa com fibromialgia tem carências principalmente de vitamina do complexo B, tá? E magnésio. E terceiro, essas pessoas fibromialgicas geralmente são pessoas tensas, estressadas. Então, corrigindo esses três fatores, essa pessoa melhora 90%, se não 100%. Olha, são 8h32, 8 horas e 32 minutos. Portanto, com relação a essas dores crônicas, de acordo com o ácido no corpo? A tônica hoje é duas. Primeiro, o ser humano está doente, as pessoas estão doentes. 90% das pessoas têm algum tipo de doença. E nós estamos vivendo aí 5 grupos de pessoas de doenças que mais matam no mundo. Primeiro, obesidade. Segundo, doenças cardiovasculares. Terceiro, câncer. 4, depressão. E quinto, diabetes. Esses 5 grupos de doenças são as doenças que mais matam no mundo e todas elas estão relacionadas a questões nutricionais ou toxicidade. E hoje nós observamos, então, as pessoas muito doentes e o sistema terapêutico baseado apenas em 2 coisas: remédio ou cirurgia. Não existe orientação, não existe conscientização. Parece que o sistema está fadado a ter uma série de pessoas doentes e escravas de um sistema terapêutico baseado em remédio e cirurgia, o que não trata. Deixa as pessoas escravizadas e nunca melhora. Daí vem a questão das doenças crônicas. Nunca melhoram. Só quando morrem. E, na realidade, qual é a nossa tônica de tratamento? Qual é a nossa tônica de melhora?
é a prevenção. Nós hoje estamos envolvidos num amplo projeto de conscientização do que gera doenças e do que gera, portanto, a cura. Eu tenho lido esse livro aqui intitulado Zonas Azuis. Esse livro, Zonas Azuis, é um livro, é um best-seller. Ele pontua as 5 populações mundiais que mais vivem no mundo. Chegam, em média, a 120 anos de idade. E uma das características dessas pessoas está nos hábitos. Então, hábitos alimentares que geram um corpo alcalino e, portanto, um corpo que vive mais. Quando nós vamos observar a raiz dos problemas de saúde nas pessoas, nós nos deparamos com hábitos. Hábitos posturais inadequados, que geram as hernias de disco, que geram as dores. Hábitos alimentares inadequados. As toxicidades. Então, nós estamos diante hoje de 3 coisas. A pessoa pergunta, poxa vida, por que uma alta incidência de câncer, por exemplo? O câncer está relacionado a 3 fatores prioritários. Primeiro, um corpo desnutrido. Observe aí como tem sido nossa comida. Nós comemos demais, mas não comemos o que o corpo precisa, não nutrimos o corpo. Aquilo que nós olhamos e desejamos comer é aquilo que o corpo quer ou que a mente está pedindo? É o que a mente está pedindo. O Ocidente... Mas no caso de exemplo, de salada, cores, o vermelho, um tomate vermelho, o alface verde, o cérebro não pede algo vermelho, algo verde para ser ingerido? Sim. Nós temos a necessidade de nos nutrirmos, porque o corpo baseia-se nisso aí, vitaminas, proteínas, minerais, ok? No Ocidente e as Américas, as pessoas são dadas a comer muita massa e muito industrializado. Está aí o grande perigo. A farinha, né? A farinha, isso não nutre o corpo, não está nutrindo o corpo está sendo desnutrido. Do ponto de vista de desnutrição, uma vez que nós necessitamos de vitaminas, minerais e proteínas, a princípio o solo já está fraco. O solo não dá o suporte nutricional devido para aquele alimento. Então, o alimento que vem à nossa mesa, ela também está um pouco intoxicado, muito agrotóxico. O brasileiro consome, em média, por ano, isso foi alardeado nas reportagens aí em TV nacional, em média por ano, 5 litros e 200 ml de agrotóxico. Então, nós estamos fadados a câncer. Estamos fadados a um corpo intoxicado. Aí nós temos um problema, uma gênese das doenças degenerativas, porque doenças de degeneração corporal causa dor. Nós estamos aí diante de pessoas cheias de tendinites, de bursites, artrites, processos inflamatórios, processos degenerativos. Diabetes é um processo degenerativo, câncer é um processo degenerativo, as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Paxo, esclerose lateral amiotrófica e assim por diante. Então, essas doenças degenerativas são provocadas por desnutrição e por toxicidade. Observe o que aconteceu, por exemplo, 2 barragens que se romperam, Mariana e Sobradinho. Jogaram no mar toneladas e toneladas de metais pesados. Pelos próximos 200 anos é perigoso comer peixe, que estão altamente intoxicados por metais pesados. Com relação a metais pesados, com relação à acidez, o pH da água, de que forma ele prejudica a pessoa e como as pessoas podem beber essa água? Um exemplo, água de torneira, água mineral, que água beber então? A água da torneira, ela é uma água que tem um pH aproximadamente 6. O pH ideal para o nosso corpo agir bem, funcionar bem, é um pH 7,35 a 7,45. É um pH neutro. O pH da água da torneira é um pH 6. O pH da água mineral, você observa no rótulo, qualquer água mineral que vem nesses tubos plásticos varia de 4,25 a 5,5 o pH, então extremamente ácido. Deixando então esse corpo muito ácido, sendo que a água mineral tem um fator agravante, que é exatamente o xenoestrógeno, que é um subproduto do petróleo. A temperatura, variação de temperatura provocada naquele vasilhame pelo transporte, libera esse xenoestrógeno. No caso, o vasilhame que é de plástico é derivado do petróleo. Então esse vasilhame, por ser plástico, ele acaba contaminando a água. Bem como as pessoas dizem, um copo descartável beber no café.
Um copo quente, um líquido quente, que é o café. O plástico em geral. Em um copo plástico, Isso. descartável, libera uma toxina para o corpo. Justamente. Então, tem esse fator agravante que gera alterações hormonais. E hoje você observa uma altíssima incidência de alterações hormonais nas pessoas jovens. A alteração hormonal define, então, um processo acelerado de envelhecimento nas pessoas. Então, a melhor água, na realidade, é aquela água da torneira filtrada. Existem aí velas específicas no filtro de barro. Filtro de ozônio, se sofre uma dos... não foi a marca, mas ajuda ou não? Ajuda um pouco. Porque eu lembro que lá em casa tinha aquele antigo, bem antigão, que ficava na torneira, que saía, e eu gostava de lembrar um pouquinho de melancia. Sabe aquele meu sabor meio de melancia, quando ela passava nesse ozônio. Veja só, nós estamos falando do tema água. A água ideal, ela precisa ter 5 componentes essenciais. Nossa água não tem. E hoje nenhum filtro supre esses 5 componentes. A água de poço é um tanto quanto perigosa, às vezes por conta do lençol freático, ele está próximo uma fossa de dejetos e acaba contaminando a água, e às vezes é imperceptível pelo paladar, pelo sabor, até pelo odor, você não, é insípida. Pode estar contaminada, mas você não sente o cheiro. Ela fica insípida. A princípio, nosso corpo o corpo de um adulto é 70% água. Nós necessitamos da água. Todas as reações químicas do corpo requerem água. E a água ideal que esse corpo precisa de ter 5 componentes. Primeiro, um grau de pureza elevado. Nós temos dificuldade nisso aí hoje. As águas têm sido impuras. Grau de pureza, grau de tensão superficial dessa água. Então as águas hoje são muito pesadas, macromoléculas, e aí elas não entram em microvasos. Então uma pessoa pode beber muita água pesada e está desnutrida, porque macromoléculas, elas não entram em microvasos. Então as células não são nutridas, não são hidratadas. A questão do efeito redox, a água tem um poder antioxidante. A água contaminada não tem esse efeito redox positivo. A questão do pH, o pH da água hoje tem sido muito ácido. Então, uma vez que eu preciso usar água, se eu uso uma água com pH elevado, alto, eu vou ficar com corpo ácido. E corpo ácido, ele degenera, ele inflama e ele sente dor. E você observa aí a altíssima incidência de pessoas com corpo inflamado, com corpo em degeneração e com corpo que sente dor. Isso é 90% da população. Então, qual seria a água ideal? Ainda é a água da torneira, filtrada num filtro de barro, com uma vela específica chamada vela triplação. E se você puder colocar ali numa relação de 20 litros de água, colocar uma colher de chá de bicarbonato de sódio, de cloreto de magnésio, de sal do Himalaia e espremer um limão. Aí essa água vai ficar mais alcalina, menos clorificada e mais pura. Então a água decantando também funciona, ela deixar descansando, ela chamada decantar a água, ou seja, justamente. Pega a água, bota na vasilha e deixa lá de um dia para o outro. Quando eu digo pegar água da torneira, não é aquela água que vem direto da embasa, e sim aquela água que descansou. Por quê? Uma água que descansa. Você pegar uma água da embasa, ela está cheia de cloro. Se ela estiver ali... Flúor, né, também? Vem cloro, flúor e impurezas, tá? E metais pesados também. Hoje as águas têm metais pesados. Metais pesados, eles degeneram o corpo e provocam câncer. Então a melhor água é essa água da torneira que descansou pelo menos 48 horas. Aí eliminou 90% do cloro. Diante de tudo isso que está falando para mim, o Carlos, o Edson Barbosa, sobre água, sobre alimentação, você é um fisioterapeuta, está lidando agora com esses problemas decorrentes do ácido do corpo humano, sobre o bem-estar do cidadão. O que é que você promove diante disso, Edson? Perfeito. O que é que nós trabalhamos hoje? Eu sou, como fisioterapeuta, especialista em dores crônicas, e chegou uma fase na minha vida profissional em que eu compreendi que eu não estava compreendendo bem as razões das dores crônicas nas pessoas. Assim como o sistema convencional, hoje, o sistema médico convencional, não compreende bem, por desinteresse,
o que ocasiona as dores crônicas. Eu fui estudar, fiz naturopatia também, e hoje compreendemos que existem múltiplos fatores que ocasionam dores crônicas. E hoje, com isso, desenvolvemos um amplo trabalho social de conscientização. Então, uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma igreja, um clube ou uma associação nos convida para dar palestra, a gente vai de graça. Qual o telefone de contato, Edson? 75-9116-0476. Você de Feira de Santana? Eu moro em Cachoeira, mas viajo em todo esse Brasil para trabalhar, realizar esse projeto social de desenvolvimento da consciência quanto ao que gera as dores, ao que gera as doenças e como prevenir de forma natural. Tu pode repetir? Repete para a gente mais uma vez o contato, Edson. O contato é 75-99116-0476. Edson, com relação eu gosto muito de perfume, né? Perfume eu gosto muito. De que forma o perfume auxilia na pessoa no bem-estar? O cheiro, aquele agradável, jasmim, ambar, tem várias notas de fragrâncias. Isso ajuda o cérebro a entender, a ficar mais, digamos assim, não é que fique dopado, que ele fique mais ativo, fique mais, às vezes, mais tranquilo, o ser humano, o homem fica mais, enfim, relaxado. De que forma o odor, o perfume ajuda nisso? Perfeito. Em relação à questão do perfume, existe o gosto pessoal e existe a bioquímica pessoal. Então, um perfume em você, dá um exemplo aqui, um azarro, dá um cheiro no seu corpo. No meu corpo dá um outro cheiro, porque a minha bioquímica é diferente. Do ponto de vista mental, de relaxamento, de tranquilidade, eu tenho o seguinte pensamento: as pessoas estão cheias de crendices, estão cheias de paliativos para minimizar seu sofrimento mental. Porque hoje nós vivemos numa sociedade neurótica, numa sociedade perturbada, numa sociedade desequilibrada emocionalmente. E o que gera esses desequilíbrios é a qualidade de vida que a pessoa segue, o tipo de estilo de vida que a pessoa segue, o perfil do estilo de vida. Então, veja, o que define uma boa saúde mental, uma boa paz mental, tranquilidade mental, saúde emocional? 2 fatores. Primeiro fator, o fator nutricional. Uma pessoa, por exemplo, com depressão, que está desejando o suicídio, essa pessoa tem baixo índice de lítio, que é um mineral. Uma pessoa que tem... Então, aí a pessoa vai lá, toma um remédio, enquanto não melhorar o índice de lítio... Baixa ferritina também dá sono. Ferritina. Ferritina dá sono. Dá anemia. Anemia dá sono, dá moleza. Desnutre o corpo porque a anemia não permite uma boa nutrição, porque é a hemácia que transporta os nutrientes. No sangue. Aí, geralmente hoje a incidência é de alta glicose no sangue. A alta glicose de sangue é o que define o diabetes tipo 2, a princípio, depois diabetes tipo 1. Isso gera os problemas inflamatórios no corpo. Por isso o diabetes hoje, que é uma doença de altíssima incidência, estima-se hoje no mundo 460 milhões de diabéticos que sabem que tem a doença, catalogado. E o dobro desse número tem o diabetes e não se trata. Ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo com diabetes. Diabetes é uma doença mutilante, ok? Acúmulo de açúcar no sangue. E aí você pergunta, mas o que gera o acúmulo de açúcar no sangue? Amido, principalmente intoxicação no fígado. Hoje, a alta incidência de fígado gordo. Como se intoxica uma pessoa? Primeiramente, é uma comida alcalina. Quando eu falo de comida alcalina, eu estou falando de comida menos refinados, menos açúcar. Você quer ter uma melhor saúde, você quer desintoxicar-se, você quer melhorar o seu acidez corporal, faça 3 coisas. Primeiro, elimine açúcar da sua vida, não precisamos de açúcar. Segundo, elimine refrigerantes. Refrigerante é o caminho mais rápido no universo para se adquirir um câncer. Porque o refrigerante, no único copo de refrigerante, você consegue aumentar a acidez corporal 100.000 vezes mais. Potencializa. 100.000 vezes mais. Refrigerante, o pH do refrigerante é 2,5. Então, em escala de acidez, 100.000 vezes mais. Então, assim, quer melhorar a saúde?
melhore, elimine açúcar, elimine refrigerantes e refinados. Com isso aí, você já melhora em 70% a sua saúde. Deni, pois não? Aproveitando aqui a presença do seu entrevistado, eu vejo muita gente falar, tira a minha dúvida aqui sobre esse assunto. Primeiro, ouço falar muito sobre a questão de água mineral. Ouço falar muito sobre a questão daqueles condimentos de cozinha, né? E ouço falar também sobre a questão daquele suco de caixinha, além do leite que fica na caixinha também. Desses produtos que eu citei, todos são terrivelmente Perigosos. Devem ser banidos da vida do ser humano? Em relação à água mineral, temos que ter cuidado. A água mineral ela é tóxica para o corpo. Ela gera muita acidez corporal e gera muita alteração hormonal devido ao xenoestrógeno. Então vamos para a torneiral. Filtrada. Filtrada, né? Filtrada com uma boa vela, ok? Aqueles filtros Guarani, aqueles antigos de cerâmica, né? É aquele? Isso, aquele já ajuda muito. Ajuda demais. Do ponto de vista dos sucos de caixinha. Suco de caixinha é um veneno. Por quê? Por duas razões. Você coloca um exemplo, suco de uva, né? Suco de uva, suco de goiaba, caixinha. Vamos falar aí dos sucos avermelhados. Morango, isso. Uva, tá. Esses sucos têm dois problemas. Primeiro, assim como os demais frutos, demais sucos, não existe fruta nenhuma ali. É tudo corante. Segundo, sempre tem a presença de um componente que é uma praga mexicana chamada Carmine cochonila, que gera muita inflamação corporal. Você observa as pessoas com muito processo inflamatório, tendinite, bursites, artrites, processos inflamatórios. Então, o Carmine cochonila, presente nesse suco, muito processo inflamatório. Terceiro, esses sucos têm uma altíssima carga de glicose, açúcar. As pessoas consomem, em média hoje, por ano, no Brasil, 72 quilos de açúcar, ano. Não existe nada mais tóxico do que isso no corpo. Por isso que as pessoas ficam obesas com facilidade, por isso que as pessoas vivem ácidas com facilidade e por isso que as pessoas vivem estouradas com processos degenerativos como hérnia de disco, processos inflamatórios como artrites, tendinites, bursites. As pessoas vivem doentes. E, como eu já falei no início, a origem, o início são hábitos alimentares, hábitos de estilo de vida. A princípio, nós estamos numa sociedade, que é essa sociedade ocidental, intitulada Cultura da Morte. Tudo que nós fazemos é para gerar nossa morte mais rápido. Ninguém orienta nada e quando ninguém te orienta a ter saúde, ninguém orienta a ter métodos preventivos e a metodologia, a filosofia é viva como quiser. A filosofia convencional. Viva como quiser, quando tiver mal tem um remedinho para você ou uma cirurgia esperando por você, mas orientação nenhuma existe. Ok, obrigado, viu, Edson Barbosa, por ter vindo aqui. Agradeço. Deus te abençoe. Obrigado, Costa. E estamos à disposição, vou repetir novamente o telefone para aqueles que não ouviram ainda. Área 75, fone 9116 0476. Se você desejar alguma orientação em sua empresa, em sua igreja, em sua comunidade, estamos à disposição. Okay, agradeço obrigado, a todos. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado.